Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XPlog Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que ela será gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado. Obrigado pela introdução, bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. A gente vai começar a apresentação trazendo alguns destaques macroeconômicos e sobre o fundo na carta do gestor. Na sequência, a gente vai dar um pouco mais de detalhe do resultado no primeiro trimestre e ao longo da apresentação e também no final, a gente vai responder todas as perguntas que tivermos no nosso Q&A, tá? Bom, a gente começa aqui a carta do gestor trazendo alguns destaques, primeiro macroeconômicos, depois sobre o fundo, né? Do ponto de vista macro, a gente já falou amplamente sobre o ano de 2020, ao longo das últimas apresentações trimestrais. O ano de 2020 foi um ano bastante complexo para a economia no Brasil, muito em função da pandemia que a gente viveu e que, infelizmente, ainda continua vivendo, né? A gente teve uma retração de PIB de 4,1%, muito em função das restrições geradas por conta da crise sanitária e econômica. Por outro lado, a gente, felizmente, passou bastante bem pela crise aqui no XPlog. O XPlog é um fundo bastante diversificado, com inquilinos de bom ou ótimo risco creditício, e tivemos um impacto bem pequeno, seja em termos de inadimplência, seja em termos de vacância, o que nos fez passar bastante bem pelo ano de 2020. O ano de 2021 começou estranho, né? A gente teve aí a segunda onda, a gente teve um início de retomada muito forte no quarto trimestre do ano passado, e nesse primeiro trimestre de 2021 a gente teve um trimestre difícil em função de uma segunda onda, de novas restrições na economia, mas que, de novo, não afetaram tanto o nosso fundo. A gente passou pelo trimestre de forma bastante positiva e bastante resiliente, né? Do ponto de vista de juros, a gente teve recentemente mais uma reunião do Copom, que levou os juros para um patamar de 3,5% ao ano. Já era esperado pelo mercado, bem como o mercado também já espera novos incrementos na taxa de juros nas próximas reuniões, mas ainda assim a gente vê um cenário benigno para o mercado de fundos imobiliários. A gente acredita que, se os juros permanecerem no patamar aí de 5%, 5,5%, 6% ao ano, ainda assim a gente tem um patamar bastante satisfatório e produtivo para a continuidade do crescimento dessa indústria. No primeiro trimestre, o fundo distribuiu um total de R$ 1,75 por cota em rendimentos, o que equivale a um yield de 6%, seja em relação à cota de fechamento de março de 2021, seja em relação ao valor da última emissão, que foi R$ 117,38. Em termos de perspectivas, a gente encerrou o primeiro trimestre com um pouco mais de 800 mil metros quadrados de ABL própria e 33 locatários, como eu comentei, de excelente qualidade creditícia no geral, o que demonstrou não somente uma resiliência muito grande ao longo dos últimos 12, 18 meses, mas também uma diversificação bastante importante em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo. Mais da metade dos contratos são atípicos, o que também demonstra bastante resiliência e estabilidade dos aluguéis que a gente recebe. Bom, em janeiro a gente finalizou a quinta emissão de cotas do fundo, a gente levantou 720 milhões, a gente anunciou até então 2 alocações desse caixa. A gente, no dia 21 de janeiro, informou a liberação da quarta e última tranche do imóvel especulativo Cajamar, no montante de 85 milhões. No dia 4 de março, a gente anunciou um aditamento nas aquisições dos ativos Cislog Rio e Cislog São Paulo, onde a gente desembolsou mais quase 188 milhões de reais, tá? Sobre esse ponto, eu já vi até que tem uma pergunta aqui do Vitor. Eu vou gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, sobre a alocação de capital e também sobre as perspectivas de rendimentos, antes da gente dar continuidade à apresentação. Imagino que essa seja uma dúvida de muitos de vocês, tá? Bom, primeiro, acho que o primeiro ponto aqui, a gente hoje mostra no nosso balanço, né, mostra na nossa lâmina mensal um caixa de 743 milhões. Porém, é importante destacar que desses 743 milhões, 192 milhões já estão utilizados, que são basicamente as obras
em que a gente já liberou as parcelas para os incorporadores, mas por uma questão de controle, por uma questão de manter o manche na liberação de caixa, a gente só vai liberando caixa à medida que os incorporadores vão demonstrando o avanço físico da obra. Tá? Então, a gente já está sendo remunerado por esse caixa de 192 milhões, ele ainda consta no nosso balanço, mas a gente não tem mais a possibilidade de utilizá-los em outras transações. Dessa forma, o que a gente tem disponível para utilizar hoje é aproximadamente 550 milhões de reais. Tá? A gente deve anunciar nos próximos dias, quando eu falo próximos dias, estamos falando num espaço de tempo de 3 a 10 dias, não mais do que isso, 2 transações que juntas devem consumir aproximadamente 400 milhões de reais. Tá? Então, do caixa de 550 milhões, a gente deve consumir aproximadamente 400 milhões de reais nos próximos 3 a 10 dias. E lembrando, a gente vai atingir aí o patamar de quase 1 milhão de metros quadrados de ABL própria, a gente vai ter aí aproximadamente 3,2 bilhões de patrimônio, o que nos leva a crer que é super importante a gente ter um caixa respondendo aí entre 4% e 5% do patrimônio para a eventualidade que a gente venha ter no portfólio, para a necessidade de CAPEX que a gente venha a ter e, eventualmente, para aquisições oportunísticas que possam surgir. Então, a gente não pretende ter um caixa inferior a 100, 120, 150 milhões de reais no fundo, o que significa dizer que, muito provavelmente, ainda ao longo do mês de maio, como eu já mencionei, a gente finaliza a alocação de caixa da última oferta. Tá? De fato, a gente teve uma alocação um pouco mais lenta do que a gente imaginava, a gente acreditava que seria possível gastar esse caixa até o final do mês de abril, isso acabou não sendo factível, a gente acredita que vai ser possível fazê-lo até meados, até a terceira semana do mês de maio, que foi o que eu comentei agora há pouco. Tá? Respondendo aqui algumas das perguntas do Vitor, que talvez sejam dúvidas de alguns de vocês, o Vitor pergunta sobre o dividendo que a gente tem conseguido pagar a respeito da parcela do portfólio em caixa. Vitor, a gente sempre trabalha uma projeção até o final do semestre. Como a gente tem visibilidade do que a gente vai gerar de resultado adicional até o final do semestre, a gente sempre tenta uniformizar o resultado, a curva de distribuição de rendimentos, olhando para o final do semestre. Quando a gente olha para o final do semestre, a nossa expectativa hoje, considerando essas alocações de caixa que a gente vai fazer nos próximos dias, como eu já falei, é que a gente consiga aumentar o resultado e a distribuição de dividendo para um patamar de 0,62 por cota, que é acima do 0,58 que a gente iniciou o semestre distribuindo e acima do 0,60 que a gente anunciou no último mês. Tá? Um outro detalhe importante, no início do segundo semestre, ao longo da apresentação a gente vai mostrar esse gráfico, o Lucas Paraviso vai mostrar esse gráfico, a gente tem alguns reajustes monetários dos nossos contratos, o que significa dizer que ao longo do segundo semestre a gente acredita que vai ser possível a distribuição atingir um patamar de 64 a 65 centavos por cota. Tá? Então, em termos de geração de resultado e de distribuição de dividendo, esse é o nosso guidance para a continuidade do ano de 2021. Essa é a primeira pergunta do Vitor. A segunda pergunta, um pouco mais sobre o status do pipeline, eu já falei. A ideia de eventualmente incorporar o XPIN. A gente sempre analisa oportunidades de incorporação de outros fundos, não é algo que a gente não discute, a gente está sempre discutindo. Hoje não tem efetivamente nada construtivo acontecendo. Obviamente, quando tiver algum assunto relacionado a isso, a gente vai dar visibilidade ao mercado. Lembrando que para eventualmente incorporar qualquer outro fundo, a gente precisa de aprovação na Assembleia, tanto do fundo que incorpora como do fundo incorporado. Então, neste momento, não tem nenhum tipo de tratativa nesse sentido. E, por fim, do ponto de vista de reciclagem, a gente está sempre analisando também oportunidades de venda de imóveis. A gente sempre, eu costumo dizer que sempre o portfólio está à venda, tudo depende do preço. O que eu posso dizer é que a gente não vai vender pura e simplesmente para gerar ganho. A gente vai vender se for interessante para o cotista, se for interessante na visão da gestora para o fundo, não só no sentido de gerar ganho de capital, mas também no sentido de fazer uma alocação mais eficiente desse caixa que a gente venha a desinvestir de algum imóvel que a gente já tem. Então, a gente está sempre analisando, é algo que está no nosso radar semanalmente, então logo a gente venha a ter alguma novidade nesse sentido, a gente obviamente vai também comunicar ao mercado. Tá?
Bom, eu vou dar continuidade aqui à carta do gestor e as demais perguntas a gente vai respondendo ao longo da apresentação. Tá? Por fim, para fechar aqui a carta do gestor, eu já comentei a questão do caixa. Né? A gente hoje tem aproximadamente 550 milhões disponíveis para a utilização, que a gente deve utilizar boa parte disso nos próximos 3 a 10 dias. E a gente está muito focado também em alugar as áreas vagas do fundo. A gente também tem boas novidades em relação a isso. A gente ainda não tem os contratos assinados, motivo pelo qual a gente não pode dar visibilidade ainda, mas muito provavelmente nas próximas semanas, ainda ao longo do mês de maio, a gente vai anunciar algumas novas locações que já estão em fase bastante avançada de negociação. Tá bom? Pode passar, por favor? Aqui a gente traz alguns destaques do primeiro trimestre. Como eu falei, a gente fechou o trimestre com um pouco mais de 800 mil metros quadrados de área bruta locável, a vacância física de 8,2%. Como eu falei, a gente vai ter algumas novidades ao longo das próximas semanas. A gente tem algumas negociações bastante avançadas. A vacância financeira bastante estável, na casa de 3,2%. Uma inadimplência quase irrisória, próxima a 0%, 0,45%, que é um único inquilino que a gente já está em tratativas avançadas para resolver. Ele vai regularizar esse saldo em aberto do passado. Tá? Pode passar, por favor? Aqui a gente traz uma breve linha do tempo. Eu não vou entrar no detalhe dos primeiros eventos lá de 2018 e 2019. Vamos para o terceiro slide desses eventos, que a gente basicamente destaca, pode passar mais um, basicamente destaca a quinta emissão de cotas, como eu falei, foi concluída no mês de janeiro, 720 milhões. A gente já fez 2 alocações, num montante aí de aproximadamente 270 milhões de reais. A gente deve finalizar a alocação aí ao longo do mês de maio, como eu já expliquei há pouco. Vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação aqui na parte do cenário macroeconômico. Em paralelo, eu vou respondendo algumas das perguntas aqui no chat, e aquelas que não forem respondidas, a gente volta aqui no final para responder. Obrigado. Perfeito, Carras. Bom dia a todos. Agradeço a participação. Dando sequência, a gente destaca o PIB, uma retração de 4,1% em razão da pandemia, como já detalhado, e esse impacto ele acabou sendo levemente suavizado com o último trimestre de 2020. Foi um trimestre que a gente viu uma recuperação em praticamente todos os indicadores da atividade econômica. No início de 2021, novamente o Brasil aí se deparou com o avanço do Covid, uma segunda onda muito agressiva. Então, isso atrasou bastante o cronograma de recuperação, as expectativas também, a gente vai ver isso nos gráficos. Mas, de toda forma, ainda assim, a gente conseguiu observar que os indicadores, apesar do impacto, eles se mantiveram levemente estáveis. Tá? A gente destaca a necessidade das reformas estruturais. Embora a gente tenha um contexto sanitário muito grave, é preciso também evoluir na parte fiscal. Então, essa é uma questão super importante para o Brasil, e também a própria aquisição e produção de vacinas é uma questão que precisa melhorar, e hoje já é um consenso que a evolução e a recuperação econômica depende desse processo de imunização. Por fim, a gente destaca aqui em relação ao cenário externo, países compradores do Brasil, como os Estados Unidos, estão avançando bem no processo de vacinação, então a gente espera que o segundo semestre seja forte também na demanda, principalmente dos Estados Unidos. Então, esse é um processo que pode ajudar o Brasil. Além disso, internamente, a gente espera que o segundo semestre, com a evolução da vacinação, a gente tenha uma perspectiva bem melhor e feche o ano aí, segundo o Focus, próximo de 3,1% de variação do PIB. Variação positiva. Em relação à meta Selic, a gente viu aí o Copom fazendo uma majoração da meta, agora em 3,5%. Importante mencionar que a taxa ainda é baixa, então a gente trabalha num cenário aí de fechar entre 5% e 5,5%, junto com o nosso time macro, fechar o ano nesse patamar de Selic, que é um patamar ainda muito interessante para essa indústria e essa cadeia imobiliária, e também para o próprio setor produtivo, né, que demanda as nossas áreas. É um patamar ainda muito baixo, se a gente olhar o histórico, então a gente acha que essa evolução imobiliária e também da cadeia produtiva vai continuar e deve se intensificar com a melhoria da pandemia. Seguindo no próximo slide, a gente traz o PIM, que é a pesquisa industrial mensal.
indicador importante do IBGE. A gente consegue ver toda a evolução histórica dele desde 2002. Em março de 2020, a gente teve uma queda muito forte, drástica, e no último trimestre de 2020, o país recuperou e até superou. Agora, a gente teve uma leve queda, mas como a gente comentou, o próprio mercado esperava que a queda fosse maior. Então, significa que a indústria está resiliente, ela está mais adaptada a esse processo de vai e vem de mobilidade. Obviamente, isso prejudica muito, mas hoje ela sabe como lidar, ou sabe melhor como lidar com isso. Por isso, esse indicador não caiu tanto. A gente espera que agora, a partir do segundo trimestre, principalmente final de maio e junho, esse indicador volte a subir. Em relação ao índice de confiança empresarial, também uma queda drástica em razão da pandemia, e agora é um indicador que chegou a cair nesses últimos meses, janeiro, fevereiro, e agora em abril ele mostrou uma certa recuperação. Esse indicador é importante para a gente porque ele é antecedente, então, na medida que a expectativa está alta, a gente espera que o empresário faça mais investimentos, gere mais empregos, então, e isso a gente vai conseguir também observar no CAGED, que de fato a expectativa tem se mantido aí num patamar, vamos colocar, adequado em relação ao cenário atual. Agora a gente traz a inflação, então a gente traz aqui os dois principais indexadores dos nossos contratos e exatamente a gente consegue observar a discrepância entre eles. O IPCA fechou em 4,5% em 2020, o IGPM em 23,1%, e a gente consegue observar que na projeção do relatório Focus ainda teremos uma discrepância grande em 2021. Isso principalmente relacionado à cesta de composição do IGPM, ele tem basicamente uma cesta dolarizada, então as commodities têm subido muito, é um assunto muito discutido aí, porque as commodities fazem parte da composição, né, dos preços, é a base de muita coisa consumida e produzida, então a gente olha e vê essa questão. A partir dos próximos anos é esperado que o real se aprecie um pouco mais, então essa questão do dólar afete menos o indexador e você tem aí uma projeção de maior equilíbrio para 2022, 2023, e o Focus 2024 também se mantém dessa forma. Em relação ao CAGED, a gente, talvez aqui o principal indicador, o mais positivo que a gente pode mencionar aqui, porque a gente continua gerando vagas, saldo positivo de criação de vagas, ou seja, a gente tem mais admitido do que demitido na indústria, em toda a cadeia produtiva e serviços, o que é excelente para recuperação, para geração de renda. Então, esse é um indicador que a gente tem que acompanhar e espera que ele volte a subir. Ele deu uma leve queda, mas ainda com uma geração até histórica, se a gente olhar aqui, por exemplo, nessa foto desde 2015. Dando sequência, a gente entra no resultado do fundo. Então, com a liquidação da quinta emissão em janeiro, a gente tem aí um aumento das receitas resultantes das alocações, rendimentos de caixa. A gente também realizou aí alocações pontuais em cotas de FIIs, então isso gerou ganhos de capital, foi uma alocação tática, então isso também se somou ao resultado, e as despesas também subiram, na medida que o patrimônio também subiu. Como o Carrasco comentou, a gente também colocou um comentário aqui, a gente busca nivelar as declarações de rendimentos, na medida que a gente tem os contratos estabelecidos e tem toda a programação financeira olhando o semestre como um todo, para a gente evitar aí pancadas muito grandes de declaração, a gente busca uniformizar. Dando sequência, em relação à variação histórica, o fundo acompanhou, obviamente, o IFIX, aqui vocês conseguem ver uma queda grande em março de 2020, foi exatamente quando explodiu a pandemia no país, principalmente no final de março, e hoje, no resultado histórico, desde o IPO, o fundo teve um retorno total de 36%, então acima aí, do IFIX. Em relação à cota patrimonial, o fundo teve uma leve variação, e aí na DF, que está disponível lá na CVM, vocês podem ver o valor justo de cada ativo, e é bom mencionar aqui, né, utilizado o método fluxo de caixa descontado,
E o laudista, ele baliza bem a questão da taxa de desconto, né? Não é porque a taxa de juros está baixa que também vai variar esse portfólio e seguir de uma forma em que você teria resultados expressivos de valor justo e depois, quando a curva subisse, o contrário. Então, aqui a gente consegue ver que o fundo ele está bem nivelado, olhando a geração de caixa do portfólio a médio e longo prazo. Dando sequência nos indicadores operacionais, a questão da alocação, Carrasco já detalhou para a gente, 23% em aplicações financeiras, 76% em imóveis, aí, com toda a programação de novas aquisições. Em relação à tipologia, contratos atípicos, 55% dessa receita recorrente, contratos, e a gente menciona isso na carta do gestor, tanto atípicos quanto típicos, envolvem contrapartes de excelente qualidade creditícia, a gente tem poucos problemas de inadimplência, muitas das vezes relacionado ou à questão operacional ou realmente, às vezes, um mês específico onde foi pedido ou houve um atraso, mas a gente tem um ótimo relacionamento com todos os locatários. Em relação ao vencimento dos contratos, a maior parte acima de 2023. Em relação ao revisional, aqui exclui tanto contratos atípicos quanto alguns contratos específicos, como o especulativo Cajamar, como o próprio Dia Ribeirão, onde você tem algumas condições, inclusive de renúncia. Então, a gente tem pouco percentual de exposição a revisional e ainda assim a gente tem também, olhando o portfólio, tem um portfólio bastante dentro aí de valores de mercado, bem equalizado. Em relação ao índice de reajuste, maior parte em IPCA, e se a gente olha aí o mês de reajuste, a gente tem uma concentração maior no segundo semestre, a partir do mês de outubro. Em julho também a gente tem uma correção importante, de 18% da receita. Dando sequência, falando aí de mercado, nesse primeiro trimestre o fundo negociou cerca de 7,3%, um volume superior ao trimestre anterior, bastante influenciado também com a quinta emissão de cotas. Lembrando que também teve o XPLG 15, que foi o ticker de quem entrou na última fase da última oferta, também ficou disponível para negociação a partir de 26/4, quando terminou o lock-up. Então, é possível que aí nos próximos meses esse valor, inclusive, suba. Em relação ao trimestre, ele foi novamente um trimestre de muita volatilidade, então, principalmente aí com essa questão da vacinação, ela foi mais lenta do que o esperado e do que o necessário, vamos colocar assim, na medida que a gente tem uma grande quantidade de óbitos. Então, com isso, os mercados balançaram bastante e tanto o IFIX quanto a própria cota do fundo também seguiu esse padrão parecido, e fechando em R$ 116,18 no mês de março. Em relação à base de cotistas, 81% pessoa física, 19% institucional, a concentração dos investidores no Sudeste, 75%, PL do fundo nessa região. Em relação à quantidade de cotistas, a gente tem aí essa escada, tanto relacionada a emissões, também como crescimento entre emissões. Isso é uma marca do fundo, e ele bateu aí 256 mil investidores no final de março. Sobre o XPlog, aqui um resumo, então, distribuído aí em alguns estados, com maior concentração em São Paulo, principalmente com a incorporação do Cislog São Paulo, no distrito de Perus. Em relação a locatários, você tem o especulativo Cajamar, então lembrando, ele conta com prêmio de locação para remunerar esse capital disponibilizado e também o aspecto de risco envolvendo o desenvolvimento, e ele ainda conta com uma receita de locação após a conclusão das obras. Via Varejo, Leroy, GPA, Renner, enfim, excelentes contrapartes aqui, grandes empresas, que inclusive foram muito bem, se a gente for colocar aí no pior período de pandemia, foram empresas que, no geral, investiram no comércio online, e esse e-commerce dessas empresas também acho que fez bastante diferença para elas, e isso tudo questões divulgadas a mercado. Em relação ao setor de atuação dos locatários, o comércio varejista é o que tem maior exposição, com 36%. Em relação ao resumo quantitativo, 14 condomínios,
2 empreendimentos em construção, a gente trouxe nesse relatório as fotos, a gente vai passar na sequência. Número de locatários 33, inadimplência baixa, vacância física 8,2%, vacância financeira 3,2%. Dando sequência, aqui os imóveis performados, então, um resumo, a gente traz também pé direito, capacidade do piso, depois vale conferir aí no detalhe. A gente tem, inclusive, uma característica específica do Leroy, que foi uma certificação aí, global de questões de ESG, então, uma obra que foi acompanhada desde o início com rigorosos critérios, e também trouxe bastante know-how para a gente poder acompanhar demais obras no portfólio de fundos como um todo também. Em relação aos imóveis em construção, a gente tem na esquerda o especulativo Cajamar, então são 4 naves, vocês podem ver, são as 4 naves aqui mais próximas do rótulo da legenda, da imagem. Praticamente finalizada, na verdade a parte física já finalizada com a BITS e a VCB, a gente está na fase de checklist, que é uma fase comum em desenvolvimento, onde você tem que passar ponto a ponto com a construtora para ver se tem alguma pendência, como ela vai ser realizada, em qual prazo. Então, a gente está exatamente nessa fase. Em relação ao Cislog São Paulo, também está evoluindo muito bem, a gente, no relatório de abril, até tem uma foto mais atualizada. A construção está evoluindo bem, a gente espera terminar aí no terceiro trimestre de 2021, e as principais atividades de execução são piso de concreto, cobertura metálica, instalações e serviços na área externa. Com isso, a gente finaliza a apresentação, volto a palavra para o Carras, para a gente dar uma olhada se alguma pergunta ainda ficou em aberta no Q&A. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que, para fazer uma pergunta, basta enviar pelo espaço Q&A. Obrigado. Pessoal, voltei. Eu já respondi boa parte das perguntas aqui ao longo da apresentação. Peço que olhem o chat. Vou responder aqui as perguntas remanescentes, tá? O Felipe pede para a gente incluir no relatório a classificação de cada imóvel. A gente incluiu essa informação no último relatório, Felipe. A gente vai averiguar. A gente incluiu informações como, por exemplo, pé direito, capacidade de piso. A gente não incluiu a classificação, porque essa classificação ela é um pouco subjetiva, né? Cada um tem uma forma de enxergar, mas a gente vai avaliar incluir essa informação também, tá? O Cristiano pergunta como é que está a expansão do Santana Business Park. Tá com a obra em andamento, tá, Cristiano? A gente pretende concluir essa obra em outubro desse ano. Eu tenho recebido fotos semanalmente, já estamos montando a estrutura. Cabe mencionar que a gente ainda não pagou por essa expansão, motivo pelo qual a gente ainda não é proprietário dela, e também motivo pelo qual a gente não tem reportado sobre ela no relatório mensal. Então, logo ela esteja pronta, de novo, como eu falei, a previsão é final desse ano, quarto trimestre desse ano, a gente deve concluir essa aquisição e vai passar a reportar esse ativo também no fundo, tá? O Léo pergunta como é que está a questão do preço por metro quadrado dos ativos que a gente compra. Léo, a gente sempre procura comprar num preço de mercado, não muito acima de R$ 3.100, R$ 3.200 por metro quadrado. No máximo, a gente sempre procura pagar um pouco menos do que isso, que a gente entende que é um preço bem razoável para ativos maduros. Tá? No caso do XPIN, a gente fez uma última aquisição, um patamar inferior a R$ 3.000 por metro quadrado, que na nossa visão está super em linha com o mercado, e a gente entende que foi até um preço barato, considerando a região de Extrema. Então, não sei se você está considerando a conta certa, mas a gente pagou ali menos de R$ 3.000 o metro quadrado. Tá? O Carlos pergunta qual a rodovia que passa próximo ao Cajamar. A rodovia que passa em frente ao nosso ativo de Cajamar é a Máximo Zamboto, e a gente também tem bastante proximidade com a Anhanguera. Tá, Carlos? O Tiago pergunta qual a projeção de dividend yield dos próximos 12 meses. Tiago, como eu falei já ao longo da apresentação, a gente acredita que ao longo do segundo semestre, com os reajustes inflacionários que a gente vai ter,
a gente volta para um patamar de 64 centavos por cota aproximadamente, tá? Essa é a nossa projeção, é o guidance com o qual a gente está trabalhando. Cristiano, a procura pelos empreendimentos especulativos está boa, a gente tem tido bastante demanda, como eu também já comentei ao longo da apresentação. Então, logo a gente tenha novidades, a gente tem algumas negociações em andamento, a gente vai comunicar ao mercado e eu imagino que ainda ao longo do mês de maio a gente possa ter boas novidades em relação a isso. Felipe, a gente não trabalha com expectativa de nova emissão enquanto não tiver pipeline de ativos para comprar. Neste momento, a gente está bem focado ainda em concluir a alocação do caixa do fundo, portanto, a gente não tem ainda previsão de nenhuma nova oferta ao longo desse ano. Tá? E os preços de aquisição têm subido conforme o aumento dos aluguéis. Tá? A gente ainda não viu um repasse, digamos assim, direto da inflação, tá, Marcos? A gente tem visto, sim, o aumento dos preços de aquisição, mas muito em função do aumento da competição, não necessariamente do aumento da inflação. O que a gente tem feito, obviamente, é mantido a nossa estratégia de não pagar caro pelos ativos, motivo pelo qual está cada vez mais seletivo e, naturalmente, com um pipeline mais reduzido de aquisições, tá bom? Bom, pessoal, respondi as perguntas. A gente reitera que os canais de RI da XP Asset estão 100% abertos para quaisquer dúvidas adicionais que vocês tenham pelo e-mail ri@xpassets.com.br. A gente agradece a participação de todos, deseja um bom dia e até o próximo trimestre. Obrigado. Obrigado, pessoal. A apresentação trimestral de resultados do XPlog, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que essa apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que o canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo xpasset.com.br/xplog. Agradecemos a participação de todos. Obrigado.